para nossa próxima questão, tá? Eu tirei da ordem, né, que eu passei lá no CIGAR, porque eu vou pela ordem de complexidade, né, que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver melhor o ensino, tá? O aprendizado. A gente vai agora pro personagem David, né, que é aquele programinha do imposto de renda, né? O que ele diz? Com o valor do salário mensal de uma pessoa, é possível identificar o percentual do imposto de renda em que ele deve contribuir. Faça um programa que leia o valor do salário e diga a qual faixa de imposto de renda que ela faz parte, né? Ou seja, aí na sequência ele fala, né, as faixas e o percentual, né, que ele deve contribuir, certo? Então, a primeira coisa, gente, é entender o problema, tá? É entender o contexto, certo? Então, trabalha com imposto de renda, você não precisa saber de imposto de renda, né? Mas muita coisa é só mesmo para dar uma introdução, né? Mas você não precisa saber nada. Então, o que ele te dá, com o que ele te dá, você já consegue fazer, certo? Então, o que ele diz assim? Faça um programa que leia o valor do salário. Opa, vai ter uma interação com o usuário, né? Então, ele vai ter que ler o quê? Ler o salário, ler um valor de salário, tá? E que esse valor de salário vai estar armazenado em uma variável dentro do programa, certo? E diga qual faixa de imposto de renda que ele faz parte, tá? Então, como é que eu sei qual a faixa de imposto de renda que ele faz parte? Aí eu vou analisar, né? Ele está dizendo aqui, faixa 1 é quem ganha até esse valor, faixa 2 é quem ganha desse valor até esse aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, ele vai pegar o valor do salário e com base nesse valor do salário, ele vai identificar qual é a faixa que ele faz parte, né? Quanto que ele tem que contribuir, tá? Ele quer dizer qual é a faixa, né? Então a primeira coisa, né? Se eu preciso, se é com base no salário que eu tomo a decisão, então eu vou primeiro ler o salário, certo? Então bora aqui pro fluxograma, tá? Então primeiro eu leio o salário, tá? A partir daí, gente, é verificar em qual faixa aquele salário está encaixado, tá? Percebam uma coisa, tá, gente? A primeira faixa, né, ele diz assim, que quem ganha até esse valor aqui, tá? É isento. Aqui pelo fluxograma, tá? A gente observa, né, que depois que ele lê o salário, tá? Aí ele vai fazer o primeiro teste, que é justamente o teste da primeira faixa, né? Se ele está na faixa de isento, né? Ou seja, para ele ser isento, né, ele tem que ganhar até 1903,98, né? Então, ou seja, o salário, deixa eu ampliar, o salário tem que ser menor ou igual a 1903,98. Deixa eu colocar aqui tela cheia. Tá. 1903,98, tá? Então, neste caso, né, se for menor ou igual, então eu imprimo que ele pertence à faixa 1 e é isento, né? Caso não, né, o que acontece? Se ele não for dessa primeira faixa, ele ainda tem quantas opções de faixa? Ele tem faixa 2, 3, 4 e 5, né? Então, se ele não for da faixa 1, então eu tenho que fazer os próximos testes, tá? Então, eu vou agora testar a faixa 2, né? Ou seja, se o salário for menor ou igual a 2.826,65, né? Menor ou igual, tá? Ou maior ou igual a 1903,99, tá? Se o salário estiver dentro dessa faixa, eu exibo faixa 2, 7,5%. Se não, eu faço o teste se ele é da faixa 3, tá? Que é nesse intervalo aqui, certo? Sempre observando, né? Aqui a questão, olha, o salário tem que ser maior ou igual a, nesse caso aqui, 2.826,66 e menor ou igual a 3.751,05, tá? Aí ele vai ser da faixa 3. Se ele não for da faixa 3, ele vai fazer o teste dos limites da faixa 4, que são esses aqui, tá? E se ele chegar bem aqui, né? Se ele chegou bem aqui, é porque ele não foi
ele não pertence nem à faixa 1, nem à faixa 2, nem à faixa 3, nem à faixa 3. E se ele não atender ao critério da faixa 4, ele também não faz parte da faixa 4, ou seja, só resta uma opção, que é justamente aquela saída padrão, né? Que e faz parte da faixa 5, né? Uma coisa que eu quero observar, que é importante observar aqui, é que a orientação desse maior e menor, né? Que eu percebi na prova que muitos se confundiram, né? Então, por exemplo, o que eu estou avaliando aqui? Eu estou avaliando, nesse exemplo aqui, salário, né? Que é a variável sal, tá? Então, esse símbolo aqui é menor ou igual. Porque eu estou dizendo que o salário tem que ser menor ou igual a esse valor aqui, tá? E ao mesmo tempo eu estou dizendo que salário é maior ou igual que 1.903,99, tá? Então, observem sempre, né? A orientação do símbolo de maior ou menor, tá? Tá sempre se referindo à variável que eu estou testando, tá? E a posição dela. Então, se a posição da variável estiver para o lado do maior, então salário, a variável tem que ser maior do que aquele valor. Se estiver para o lado do menor, que é nesse caso aqui, então sal menor que esse valor, certo? Então, esse o fluxo, né, gente? Fazer essa condicional aqui, tá? Que é apenas uma condicional, né? Porque é apenas uma condicional, porque o teste é o único. Ou seja, o que você está testando? Você está testando a faixa do imposto de renda, ou seja, é só um teste que você está fazendo. Só que existem diversas possibilidades de faixa desse imposto de renda, né? Então, essa condicional, ela é única, tá? Que isso a gente vai observar aqui no pseudocódigo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler salário, né? Então, se salário for menor ou igual a 1.903,98, então eu imprimo faixa 1 isento. Aí, o que eu vou fazer? Se ele não for da primeira, ele pode ser das outras 4, né? Então, eu coloco, se salário for menor ou igual a 2.826,65 e maior ou igual a 1.903,99, então imprimir faixa 2, que é 7,5%, tá? Se, né? Aqui é o teste da faixa 3, que é a mesma ideia, né? Se o teste da faixa 4, que também é a mesma ideia. E caso não atenda nenhuma das possibilidades anteriores, tá? Então eu vou para saída padrão, que é o meu ELSE, né? Ou seja, nenhuma dos critérios anteriores foi atendido. Então, só resta a última faixa, que é a faixa 5, tá? Então, é isso que é importante frisar, tá? Essa condicional aqui, tá? É uma única condicional, só que é a condicional de identificar em que faixa o salário está, né? Então, eu estou testando salários, tá? Eu estou testando apenas uma variável, que é a variável salário, tá? Que tem todas essas opções, certo? Então, aqui, olha, eu só tenho um FIDC, porque eu só tenho um SI, tá? Agora, vamos para o Scratch. Para eu o do Scratch, ele tá aqui no Dave, né? Se eu não me engano. Isso. E o que eu tenho que fazer, né? Para executar o Dave? Eu vou ocultar, né? O ator 1, eu não quero que ele apareça. E vou mostrar o Dave, tá? Então, qual é a ideia do Dave? O Dave vai perguntar o salário da pessoa. É a mesma ideia lá do ator 1, tá? Aí, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Daquele exemplo anterior. Então, ele vai cumprimentar, né? Olá, eu sou o Dave. E como é necessário, né? Como vocês observaram aqui no exemplo, né? É necessário que o programa leia um determinado valor que vem de fora, que é o usuário que vai inserir, né? Então, eu preciso utilizar esse bloco de pergunta, né? Que eu já expliquei anteriormente, tá? Que esse bloco de pergunta é específico quando o programa faz uma pergunta, o usuário responde
E essa resposta do usuário vai para dentro do programa. Ele já salva na variável resposta, certo? Aqui nesse exemplo, o que foi que eu fiz, né, de diferente? Eu criei uma variável salário, tá? Eu criei uma variável salário, não precisava, tá? Mas eu criei só para mostrar para vocês, tá? Então, o que que acontece? Eu peguei, quando eu crio a variável, ela não tem o valor, eu não inicializei a variável. Então, agora eu vou inicializar essa variável. Eu quero que essa variável salário armazene, né, o valor que foi digitado, ou seja, é como se eu fizesse, deixa eu escrever aqui, não é aqui, desculpa. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Salário recebe resposta, tá? Então, se fosse para como tá lá no programinha, ele fica assim, que o programinha lê resposta, né, a variável resposta, e eu estou armazenando, né, eu estou passando o que está aqui na variável resposta, ou seja, que o usuário digitou, eu vou passar para a variável salário. Então, salário vai receber resposta, tá? Vou dar Ctrl Z aqui porque porque eu quis mostrar para vocês como é que faz, né, para ir armazenando, tá? Então, eu vou mudar o valor de salário, tá? Da variável salário para o que tem na variável resposta. Então, salário recebe resposta, tá? Aí, o que eu vou fazer? Lembrem-se que lá no pseudocódigo é uma condicional só que tem várias possibilidades, tá? Então, vai ser um se não, tá? Só que é um se não bem grandão, né? Por quê? Porque aqui, ó, quando você... Ó, aqui você... Ó, o que você tá fazendo aqui? Você tá colocando se, né? Salário, se for dessa faixa... Se salário for menor que isso aqui, então isso aqui. Se não, tá? Se não, se, né? Eu gosto de colocar na primeira linha, mas o Scratch não me permite isso. Ele me permite fazer isso aqui, ó. Se não... Isso aqui. Né? Aí, de novo. Aí, se não for aqui, é isso aqui que ele faz, ó. Ele trata como se fosse um if dentro de if. Um se dentro de se. Um se else dentro do else, todos os outros se's, tá? Possíveis. Porque se a gente for observar aqui, ó, eu não tenho o formato, né? Aqui só tem essas duas possibilidades, né? Que é o se sem se não e o se com se não, né? Então, o que eu faço? Eu coloco primeiro o se aqui dentro e aqui dentro de se não eu vou colocando todos os outros se's, tá? Então, como é que funciona? Eu vou desmembrando aqui para facilitar o entendimento, tá? Então, se, primeiro caso, né, da faixa 1, se salário for menor que 1.900, aqui eu coloquei só menor. Se você quiser, você pode colocar o igual também, tá? Eu não coloquei. Deveria ter colocado aqui. Vou já fazer com vocês, então. Que é assim. Porque para estar na primeira faixa, né? Para estar na primeira faixa, ele precisa ser até 1903,98, ou seja, ele precisa ser o salário, né? Olha aqui. O salário precisa ser menor ou igual a 1903,98. Então, eu faço a mesma coisa aqui. Então, o salário tem que ser menor, tá? Dentro do se. Deixa eu duplicar. Ah, mas só que aqui é igual. Desculpa. Peraí.
só copiar daqui. Ó. Então, o salário, ele é menor ou igual a 1.903,98, menor, né? Ou menor que o mesmo valor. Então, ele é menor ou igual, tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, ele diz, você é isento, tá? Se não, o que que acontece? Dentro desse se não, eu coloco todos os outros testes restantes desse mesmo se, tá? Só que aí existem vários outros se's, né? Então, daí existem quantos se's? É só a gente olhar aqui. Existe o se para essa faixa, para essa e para essa. Ou seja, então ainda vai ter diversos se não, tá? Então, eu não posso colocar só um se aqui. Eu tenho que colocar um se não, tá? Então, deixa eu... aqui. Então, o que que a gente faz aqui? Então, aqui vai ser referente à segunda faixa, né? Então, a segunda faixa A segunda faixa, ela tem que ser... É só a gente ir acompanhando aqui, tá? A segunda faixa, ela tem que ser maior ou igual a esse valor e menor ou igual a esse valor, tá? Então, aqui... Então, percebam que ele tem que ser maior que esse valor e menor que esse. Ou seja, ele tem que satisfazer isso aqui, tá? Essas duas condições, maior que 1.913,99 e menor que 2.826, tá? Então, o que que acontece aí, tá, gente? Aqui eu tenho que ter uma combinação lógica, tá? De E. Por quê? Porque no E, ele só vai ser verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. Isso nós já vimos, tá? Então, aqui, qual é a primeira condição? Ele tem que ser maior que 1.903,99 ou maior ou igual a 1.903,99, tá? Desse lado aqui, tá? Que é esse daqui, tá? Então, vamos fazer a faixa, o limite inferior, tá? Então, é esse aqui, tá? Aí, então, é esse e esse daqui. 1.903,99, tá? Então, ou o salário é maior ou igual a esse valor aqui, tá? Então, ele tem que ser menor que isso aqui e a mesma coisa, só que menor ou igual ao limite superior da faixa, tá? Que é 2.826,65, certo? Então, eu vou duplicar isso aqui, tá, gente? Vou mudar só os valores. Fica mais fácil. Então, vou colocar um desse lado e outro do outro lado. Vou só mudar o valor. Porque é a mesma... Na verdade, aqui é menor, né? Tem que usar o símbolo de menor. Salário. Então, 2.826. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, gente, isso aqui é só vocês pegarem... É só vocês pegarem os limites das faixas, tá? E irem fazendo essa modificação. O limite tá aqui, ó. Tá? Então, faixa 1, tem que colocar menor, aqui, ó. Menor ou igual a 1.903. Esse daqui, né? Salário tem que ser menor ou igual a esse valor e maior ou igual a esse valor, tá? E assim até o final, né? A última faixa que é na saída padrão, certo? Então, aqui a gente tá ainda na segunda faixa. Então, se ele não tiver atendido a primeira condição e não tiver atendido a segunda condição, né, que é da faixa 2, então o que que acontece? Ele tem que testar agora para
para a terceira faixa, certo? Então, é mais um sim, se não, tá? Porque ainda tem mais 3 faixas a serem testadas, faixa 3, 4 e 5. Tá? Então, vamos pegar agora o teste da faixa 3 e colocar nesse sinão aqui, tá? Que é a mesma ideia, tá? Só modificar agora os limites, tá? Da faixa. Aqui é o limite inferior e aqui o limite superior. Eu tô modificando aqui porque eu não tinha colocado menor ou igual e tem que colocar. Vou só duplicar aqui. E alterar os valores. Que é 3.751,05. Tá? Ou seja, se ele atender a esses limites aqui, então ele vai imprimir, vai dizer que o cliente está na faixa 3 e paga 15% de imposto, tá? Aí, o que acontece, né? Já fiz teste da faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Falta faixa 4 e faixa 5, né? Ou seja, eu tenho que ter mais um se não, né? Ou seja, para testar se ele for faixa 4, se não for faixa 4 é porque ele é faixa 5, certo? Que já é o último se não. Tá? Que aí é o seguinte, é a mesma ideia, né? A faixa 4 eu defino os valores, que são esses aqui, tá? Aqui menor ou igual, né? Maior ou igual, desculpa. E aqui é a mesma coisa também, tá? Eu tô só... Deixa eu duplicar. Coloco aqui. Coloco aqui. Tem que ver qual é Ah, tá aqui a faixa. A última faixa é aqui. Essa. Ou seja, se ele atender a essa faixa, né, de salário, então ele vai imprimir que a gente está na faixa 4 e paga 22,5 de imposto, tá? E se não atender esse aqui é porque ele está na faixa 5, tá? Ou seja, aqui fica um pouco difícil de visualizar, né? Mas vou segurando aqui pra gente ir observando, tá? Então, o que acontece? No primeiro se, ele tá testando a primeira faixa, né? Que ele é isento, tá? Aí, se não for, ou seja, o se não, dentro do se não do primeiro se, eu vou inserindo todas as outras opções, né? Então, o segundo se já é para testar a segunda faixa. Se não for atendido, tá? Então, eu vou pro se não e eu preciso inserir mais um se não. Por quê? Porque aí eu vou testar a faixa 3. Se não for faixa 3, eu vou testar a faixa 4, né? Que vai ficar dentro do último, do penúltimo se não, certo? Se não estiver na faixa 4, aí já é o se não padrão que não tem mais nada para testar, porque ele já faz parte da faixa 5, certo? Aí a gente roda o programa, né? Roda o programa e faz os devidos testes, né? Como é que eu gosto de testar, né? As condicionais. Eu gosto de testar com os limites, né? Para ver se ele tá pegando direitinho, ou seja, se ele é... Eu vou, por exemplo, colocar aqui. Vou colocar 1903,98. Lembrando que é padrão de numeração norte-americano, né? Que usa o pontinho para decimal. Eu esqueci de tirar esse aqui para parar. Deixa eu executar de novo aqui. Vou testar para ver se ele tá pegando quem é da primeira faixa. Por exemplo, quem ganha R$1.000 vai ter que é isento, né? Então, ele tem que dizer que é isento, certo? Vamos agora testar o limite dela, né? 1903,98. Ó, é isento, tá?
Aí eu executo novamente e testo a segunda faixa. Então, eu pego os valores que estão no limite da segunda faixa, que é 1.999 e 2.826. Vou colocar 2.000. Pode colocar qualquer valor, tá, gente? Então, faixa 2. Deixa eu testar agora a faixa 3. A faixa 3, o mínimo é esse aqui. 2.826 até 3.700. Vou colocar 3.200. Faixa 3. Faixa 4 agora. A faixa 4, 3.751 a 4.664. Vou colocar 4.600. Ó, faixa 4, certo? E a última faixa é acima de 4.664, né? Vou colocar 5.000. Ou seja, faixa 5, né? Então é isso, tá, gente? Essa é a questão. Eu sei que ela parece um pouco mais complicada quando vai pra cá pro Scratch, né? Porque fica esse montoeiro de sim, se não, tá? Mas é sempre bom você se guiar pela lógica do que tá no pseudocódigo, tá certo? Vou só desfazer o que tá aqui, porque depois eu mando isso pra vocês, tá? Então, lembrando que qualquer coisa eu tô à disposição no Zap, tá?